Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você e pro seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Quero mandar logo um abraço da Rede SPTV, que nos assiste toda segunda-feira, às 19 às 20 horas. Esse local maravilhoso aqui pra gente poder trocar conhecimento, ser contribuição, e que o síndico tenha mais noites tranquilas aí, através de uma gestão de alta qualidade. E vamos lá, aqui do meu lado, amiga Gabriela da Facilita. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde, que bom estar com vocês aqui de novo, aprendendo um pouquinho mais. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? É verdade, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. É isso aí, Gabriela tá conosco aqui hoje. O que importa é que o dia seja excelente. Que seja extraordinário. O meu amigo Cláudio, doutor Cláudio Viana, não quero ser processado, né? Doutor Cláudio Viana, tudo bem, doutor? Vou bem, Thiago, e você, como vai? 1001%. Feliz pra caramba, eu sou síndico, como condomínio. E aquela pergunta, né, que não pode deixar, tem polêmica hoje. Tem polêmica hoje, Gabriela? Nunca? Condomínio nunca tem polêmica, gente. Tudo muito tranquilo. Todo dia algo diferente, né? Eu tô há 10 anos, cada dia que eu fico, caraca, essa aqui é nova. E ele, tem que falar bonito, que ele que estava em São Paulo pegando os códigos pra você, amigo síndico, ter mais tranquilidade na gestão condominial, na parte de engenharia. Esse ser disruptivo. Falei bonito, hein? Meu amigo Diógenes! E aí, pessoal, beleza? Boa tarde pra vocês, como é que vocês estão? Tranquilo? Tava lá em São Paulo, né? A terra dos arranha-céus. Você não consegue mais nem ver rua direita, é só prédio. Sim. E, pra minha surpresa, é uma demanda altíssima de orientação técnica, né? Até o hotel que eu tava, que é um hotel bom, não vou dizer o nome aqui, mas um hotel bom, tava ali, bem considerado, ainda tava com as coisinhas ali, fechou pegar o elevador, né? O elevador deu uma travada lá embaixo e não funcionou. Falei, não, vamos pela escada. Aí a gente desceu 2 andares de escada e falei assim, nossa, os caras estão sem a parte de combate a incêndio na escada interna do hotel, olha aí. Poxa. Então é isso, cara. Estava lá em São Paulo com o treinamento lá, a mentoria do Olimpo, né, do Wendel Carvalho, aprimorando nossos produtos no digital. A gente tem um método, que é o método Síndico Gestor de Patrimônio, que quebra esse tabu, né, como você falou, que é disruptivo, o que a gente faz ali. A gente ensina para você, síndico, a parte da oratória, da didática de trabalho, da montagem da assembleia. Vamos ter a participação da Gabriela, da Facilite, 20 anos de experiência lá, ensinando como você vai fazer a assembleia perfeita, tá? E é fantástico, o pessoal está adorando. A gente está com alunos de 6 meses de sindicatura que estão fazendo trabalhos que o prédio nunca fez em 20 anos. Desde aprender a fazer o inventário do prédio até apresentar em assembleia. Prédio que não tinha elevador, está colocando elevador, ar-condicionado. Então o cara está fazendo a revolução. Porque a gente ensina para o cara que ele é um gestor do patrimônio. Não é isso, Gabriela? O que o síndico mais faz no condomínio? Administrar o patrimônio comum de todos, está tudo na responsabilidade dele. Então, é em cima disso que a gente foi para São Paulo, que a gente está aprendendo, está estudando, trabalhando, fazendo outras conexões para trazer esse mundo novo para o síndico aí. A gente está muito feliz. Eu e a esposa, um beijo para ela, está sempre do meu lado. Então, a base de tudo são elas, né? Então vamos lá para o nosso plantão, tirar dúvida, começar com conteúdo. Vamos lá, manda sua pergunta para o inteligênciacondominial@gmail.com. Primeira pergunta, amigo José Carlos. Tá preparado, doutor? Sempre ele tá tudo bonitão hoje, gravatinha, tudo bonitinho. Ele veio daquele jeito. E eu vi padrão engenheiro, né? De azul e ele de vermelho. Vamos lá, vamos lá então, ó. O título é Comercialização em Prédio Residencial. Aí ele fala: uma moradora vende marmita para os moradores e não moradores. A convenção é clara e afirma que é proibido qualquer tipo de comercialização no prédio. A síndica, por ser amiga dessa senhora, permite que ela venda as marmitas. Pergunto: a síndica tem poderes para autorizar essa venda? Qual a medida que podemos tomar, doutor Cláudio Viana? Deixa a mulher vender a marmita! Vamos lá, né? Sempre tem aquele condômino, né, que vende a marmita, que é uma manicure, é um cabeleireiro. Só que, infelizmente, né, a lei determina que tem que seguir a padronização daquele edifício. Aquele edifício é comercial, é residencial ou ele é misto? Comercial e residencial, né? Então a síndica não pode autorizar, por quê? Porque a convenção do seu condomínio vai estar lá, nos primeiro, segundo, terceiro, quarto artigo da sua convenção vai estar lá escrito: a destinação do edifício é residencial ou comercial. Se ele for exclusivamente residencial, a pessoa não pode praticar nenhum tipo de comércio. Por quê?
É um rigor excessivo? A pessoa só está vendendo a marmita, não tem problema nenhum. Não, o rigor dessa lei é por quê? Para que se mantenha a padronização daquele edifício, para que não utilize de forma anormal aquela destinação residencial. Pois o edifício ele foi destinado, né, ele foi pensado para ter um fluxo número X de pessoas. A partir do momento que tem um comercial, o fluxo de pessoas aumenta e isso intervém nos orçamentos do condomínio, nas manutenções, dos serviços, né? Então, infelizmente, tem que levar a convenção ao pé da letra. E aí, amiga Gabriela? Então, ela perguntou o que deve fazer e qual medida podemos tomar. O doutor vai concordar comigo que a primeira parte é você fazer uma notificação extrajudicial, que é de muito bom tom, para que a síndica, ela de fato cumpra o que determina a convenção do condomínio, que se o prédio é residencial e de fato tá escrito na convenção de condomínio, ela tem que cumprir, porque gostando ou não, síndico é gestor. Exatamente. E você tá lá para representar a vontade de uma maioria, desde que não fira as normas, as leis e as regras. E aí já fere a questão do estatuto, né? Do próprio condomínio, o estatuto da cidade, o comportamento comercial, ele é totalmente diferente do residencial. Comercial, a segurança é outra, a quantidade de pessoas é outra, a logística é outra, o consumo de gás é outro, o tempo de cozinha é outro, vai alterar toda a mobilidade ali do apartamento, que é uma unidade residencial. A caixa de gordura, para você ter uma noção, ela é calculada em cima de quantas refeições médias você faz no dia e multiplicada pelo mês para você fazer o dimensionamento. Então parece um pouco chato da pessoa estar falando, está fazendo só marmita, deixa a pessoa vender e tal. Beleza, um período, uma fase, no síndico acontece aquilo ali. Mas até a sua caixa de gordura do prédio, se todo mundo resolver fazer comida em excesso, vai dar problema, vai aumentar a manutenção geral do condomínio. Tá? Para quem não sabia, isso aí funciona assim, você vai calcular um projeto de demanda hidrossanitária e o volume da caixa, a espessura da tubulação vem a partir da necessidade de consumo de cada unidade. Aí a gente tem os mistos, né? Aí a gente tem um sistema híbrido, uma rede para os apartamentos e uma outra rede para a parte de comércio. Então, não é só querer, tem que saber isso poder. A gente nem está falando das despesas, né? Porque a gente não sabe se esse condomínio, o gás é individual ou se ele é rateado entre as unidades. Se for rateado entre as unidades, o que torna um pouco mais injusto ainda, porque as demais unidades estão concorrendo com aquela despesa. Cunho financeiro, né? E uma outra coisa que a gente tem que olhar também, Thiago, aí puxando aquele lado que sempre você pede, é da inteligência emocional. Pode notificar direto, como o Gabriel falou, o certo aí é o morador. Eu entendi assim, depois você me explica. O morador comunica oficialmente o síndico que ele deve tomar uma providência sobre a situação. No livro, na ocorrência, no e-mail. E o síndico vai chegar ali com aquela boa inteligência, chamar a pessoa para conversar, como fala aí que ela tem uma intimidade, chamar para conversar, falar, minha amiga, funciona assim, a legislação é essa, eu estou aqui para administrar o patrimônio de todo mundo e a sua atividade começou a causar um constrangimento. Vamos resolver? Aí, se não resolver, aí vai para a notificação. Então, cabe sempre o acolhimento primeiro, principalmente do gestor. Eu digo sempre que o gestor no condomínio é uma autoridade. Ele conduz a forma de diálogo dentro do ambiente. Se ele não faz isso, ele permite que conversem do jeito que quer. Por isso que tem muito condomínio que sai na porrada na assembleia, xinga dali e daqui, mas falta uma liderança. Tem que ter essa liderança do gestor, da inteligência emocional até a comunicação didática. E uma informação importante, né? Você, condomínio síndico, está em casa, né? Vai pensar, mas aí eu entrei no condomínio residencial, ele vai ser para sempre residencial, né? Houve uma alteração legislativa recente, né? Que alterou o quórum para você alterar a destinação do edifício. Antes, isso diretamente no Código Civil, antes era unanimidade dos condôminos para alterar a destinação. Hoje esse quórum já reduziu, hoje é 2/3 dos condôminos pode alterar a destinação. Se você está no condomínio residencial, ele pode se transformar no comercial ou vice-versa, ou se transformar numa questão híbrida. É isso aí, seu Zé Carlos, acredito que a gente tem ajudado bastante ele aí, todos os síndicos e síndicas que nos assistem, Brasil afora, no exterior, porque aqui é inteligência condominial. Vamos para a próxima pergunta, então? Essa aqui é boa, que vai uma engenharia também. A minha amiga Francisca Rosa fala assim: pode instalar a piscina em área privativa do condomínio? Aqui vai juntar todo mundo, administrativo, engenheiro, todo mundo. Vamos começar por Jorge. Como é que funciona, Jorge? Pode, é lógico que pode. Então, lógico, poder pode. A engenharia permite tudo que tenha segurança. A piscina pode ser instalada desde que haja a preparação para essa obra, né? O entendimento coletivo, a permissão, o espaçamento determinado ali no projeto, o cálculo correto daquilo tudo. Aí você faz o levantamento de custo,
vota aquela taxa extra e vai desenvolver esse trabalho. Mas não é fácil, não. Dá para fazer. Não, fico eu pensando num prédio projetado. Aí esse prédio, o único local que ele tem é lá em cima, na cobertura, né? Aí o prédio difícil. Não é projetado para aquele peso, para aquela estrutura. Aí realmente tudo pode? Pode. Agora o custo disso... Já tivemos um problema desse São Paulo, tem a possibilidade também de fazer, né? No litoral paulista teve um acréscimo de um reservatório de 30 mil litros que nem era para piscina. Uma piscina hoje para 10 mil litros, 15 mil litros é coisa pequena, ela nem vai atender um condomínio, na verdade. Mas o que o pessoal tem que entender é o seguinte: reservatórios de água, eles têm, primeiro, uma superestrutura. Então ele muda no peso do prédio. Segundo, é que a carga da água ela é dinâmica, principalmente para a piscina. Então você tem que ter toda a norma de segurança, toda a NBR, todo o projeto, toda essa carga compatibilizada, mais a carga das pessoas que vão ocupar aquilo ali. Será que essa piscina dela é na laje? Será que essa piscina dela é no térreo? Será que eles estão alterando a área de jardim? Normalmente não se deixa espaço sobrando no condomínio assim, né? Para você ficar ali, já vou dar uma piscina aqui e tal. Às vezes tem, e aí dá para desenvolver. Eu sou um dos engenheiros aqui em Brasília que faz muito aproveitamento de espaço. A gente faz para jardim, faz para espaço mulher, espaço pet. A necessidade da comunidade a gente desenvolve ali. Mas tem toda uma forma de acolhimento disso, tem toda uma legislação a ser seguida, né? Sim. Então, é uma pergunta que é interessante e a pergunta é, depende. Mesmo sendo em ciências exatas na engenharia, a pergunta é depende. Poder pode, né? Você pode fazer qualquer tipo de obra, mas em primeiro lugar tem que estar a segurança, né? E o estudo técnico, a viabilidade técnica. Exatamente. E depois parte para uma questão legal, que é muito importante. Porque as obras, existem os quóruns qualificados para executar determinada obra, né? Se é uma obra necessária, a maioria simples dos condôminos pode executar aquela obra necessária. Exatamente. Se é uma obra útil, a maioria, 50% mais um de todos os condôminos pode fazer a obra útil. E a questão da piscina, que eu faço a interpretação que é uma obra voluptuária, né? Sim. Aí precisa da autorização de 2/3 do condômino para poder executar a obra da piscina. Mas antes tem que ver viabilidade técnica, estudo técnico, né? Contratar o engenheiro adequado, o projeto adequado, para deixar tudo... Sai fazendo obra por aí sem saber a implicação dela. Vamos lá, obra da piscina. Vai fazer uma piscina nova, já tem a previsão de quanto essa piscina vai custar de manutenção? Tem trocador de calor? Sim. Vai usar energia solar? Essa área pode ser usada para outro interesse do condomínio? Quem está encabeçando isso, né? Muitas vezes vai para a Assembleia sem perguntar. Então, nós temos uma ideia... É, né? De interesse da maioria da comunidade? Porque você vai aumentar... Um prédio que tem piscina... E aí o síndico que está me ouvindo, ele está sabendo. O prédio que tem piscina, ele tem uma despesa preparada para piscina. Manutenção mensal das máquinas, limpeza, jogar cloro, tal. Tem a previsão de fazer a troca das pastilhas, rejunte. Tem todo um capricho, tem um formato de horário de uso, né? Então, não é só criar a piscina, entende? Tem tudo o que é a piscina, tudo que envolve, todo o enxoval. É como casamento. Não é só botar a aliança no dedo. Você tem toda uma mudança de vida quando você tem uma piscina no prédio. E aí, a sua previsão orçamentária para o ano que vem já está com a manutenção da piscina, mais as consequências de fazer ela ser utilizada, limpeza, etc. Eu falo algo. Não é só fazer obra, não, hein? Poder pode, mas é a Dona Francisca, né? Dona Francisca, acho que a primeira parte seria fazer teria que fazer uma enquete para verificar se a maior parte do condomínio, que vai ter que mudar a destinação da área, querendo ou não, tem interesse, porque eu acredito que começar todo este trabalho sem antes saber se a comunidade de fato vai abraçar a causa. Era isso que eu ia falar. Às vezes o síndico gasta uma energia, um tempo, sem nem saber se os condôminos querem. Aí vê projeto, vai ver cálculo, tudo mais, mas nem sabe se a comunidade quer. Por isso tem que utilizar a inteligência condominial, meu amigo, eu te falo, pra poder executar. Tem síndico por aí que sai tirando ideia do sovaco e se comprometendo. Ele compromete o condomínio, o CPF e o CNPJ, depois fica doido, depressão, corta a cabeça, cai. Sabe? É uma loucura. Então, o síndico hoje ele é um gestor, ele é um líder, ele tem um posicionamento, ele tem que dar direcionamento, mesmo que as pessoas tenham vontade de fazer as coisas, a forma correta tem que ser apontada pelo síndico. Se ele não sabe fazer, ele tem que contratar alguém. Porque a responsabilidade é dele. Né? Às vezes tem síndico pensando em piscina, mas não está nem pensando nas manutenções preventivas. Será se ele já tem um laudo de inspeção predial e a piscina está lá? Será que o básico está bem feito? Né? Meu amigo síndico, o seu arroz com feijão está bem feito? Está tudo bonitinho? Você tem uma planilha de manutenção, uma previsão orçamentária? Tem
tem um pouquinho de dinheiro Lazer lá para depois. cuidar do que está previsto. Você já olhou fachada, AVCB, SPDA, extintores, acessibilidade. Você já adaptou? Do ano passado para esse ano mudou bastante coisa, hein? Pensa nisso. Depois você vai para a piscina. Tá? E outra coisa, ó, para de fazer taxa extra para fazer manutenção de fachada, porque está prevista a fachada lá, não tá? Faz uma análise, vê quanto que a fachada vai custar daqui a pouco e já começa a juntar o dinheirinho para você não pagar mais caro. É isso aí, muita dica pra você aqui no nosso Inteligência Condominial. Quem tá no YouTube, nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Vamos lá, nosso plantão tira dúvida. Lembrando pra mandar a pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Vamos lá, meu amigo agora, André. O André fala o seguinte: o tema é convenção imposta sem assembleia. Eita, vamos lá. No condomínio onde estou agora, a convenção nos foi imposta, sem nem ao menos sabermos sobre ela, e também sem assembleia. A primeira assembleia foi para definir um IR, quer dizer, regimento interno. Porém, de nada foi falado sobre a convenção. E também não consta nada em nenhuma ata. E aí, Gabriela? Fala aí, vai. O doutor há de concordar comigo que quando você compra um apartamento, que pelo que eu entendi é um apartamento novo, uma minuta da convenção, ela foi registrada a partir do momento em que colocou lá, em que antes de iniciar a construção, já existe uma minuta dessa convenção. E essa minuta dessa convenção, quando você vai assinar o seu contrato lá com a construtora, geralmente 99,9% das vezes, eu não vou generalizar, existe uma cláusula lá falando que já existe essa convenção e, melhor ainda, a construtora já deveria te dar uma cópia desta convenção. Desta convenção. Então, André, basta saber se não foi dada para você uma cópia dessa convenção, porém, antes de iniciar a obra, já existia essa convenção. Agora, para que vocês consigam alterar essa convenção, vai ser necessário uma assembleia de 2/3, verificando. Lembrando também da necessidade de contratação de um advogado para verificar as demais cláusulas. Sim. As convenções, né, a gente pode falar que elas são impostas, sim, né? São impostas, a primeira sempre é imposta. Porque lá o artigo 1333 do Código Civil fala que a convenção ela é subscrita por 2/3 dos condôminos. Tendo em vista que a imobiliária já é proprietária de 100%, né, 2/3, ela já subscreve, ela só dá uma assinatura, ela economiza tempo, economiza dinheiro, ela mesma já faz a convenção. E impõe a vocês que estão recebendo um imóvel novo, né? Porque acredito que é uma confusão, né? Às vezes a pessoa assim, só fez o regimento interno. Sim, o regimento interno tem que ser feito porque quem vai começar a residir o imóvel. Vocês vão decidir quais são as regras, né? Mas a convenção geralmente é imposta mesmo pela construtora. Eu só queria fazer um pequeno... Geralmente as convenções, elas são bem o que o Thiago falou, um copia e cola, porque ela tem geralmente um apanhado grande de normas. Tem umas aí que são especiais. Não, tem umas aí que elas não deveriam nem existir não na vida dela. Até vender o apartamento, já viu isso? Realmente, aí o cara eu tenho um caso aqui em Brasília, o cara tem, são 144 unidades. 54 da construtora. Tem 8 anos que o prédio foi intacto, tem 8 anos sem pagar condomínio. Quer dizer, está todo mundo do condomínio pagando pela construtora para manter o imóvel que está valorizando ao longo do tempo. Mas já tem. Agora que o condomínio conseguiu contratar engenharia, graças a Deus a gente está lá. E aí a gente fez um levantamento, quanto que aquilo ali impacta na diferença de manutenção e quantas pessoas já pagaram por aquelas unidades. E aí a gente conseguiu abrir uma ação, a construtora devolver esses condomínios que ela não pagou para todo mundo que já pagou. Porque era 144, foi dividido por 94, né? Então, praticamente um terço da taxa de condomínio que eles têm foi pagaram pela construtora. Eu conheço uma construtora que foi boazinha, não era 100%, não, era 99% de desconto. Ela só pagava 1% até ser vendido. 1% até ser vendido. Mas a gente ingressou na justiça, né? Os condôminos reuniram, alterou a convenção e entramos na justiça para cobrar não existe tudo isso, de volta. Né? É aí onde eu falo que é aquela questão que sempre do advogado, a convenção vai até um limite que se a pessoa que está dentro do condomínio não se pronuncia, se ela se faz igual a pessoa que a convenção foi imposta, mas como a Gabriela está falando, lá na compra do apartamento está falando dessa convenção. Sim. Se não tem, então você pode até contestar. Né? No ato da compra já tem que ter uma previsão da convenção ali. Porque ela tem antes, eu acho que ela é obrigatória para ter a BIS. Não, ela é obrigatória no memorial, lá no memorial de incorporação. Do imóvel, você vai ver que está assim, instituição da convenção depois a BITS. No lançamento, ou seja, para você conseguir o memorial registrado do imóvel para vender, você já tem que registrar o memorial inteiro. Então pega aí, síndico, você tem um prédio que está recebendo agora, lá você tem que ter
o memorial descritivo registrado para poder vender. Olha que incrível, você registra o projeto, autentica tudo, vê se está em conformidade, a licença da administração, aqui em Brasília a administração da prefeitura, né? Quem tiver em outros estados aí, São Paulo, por exemplo, a prefeitura dá uma chancela que aquilo foi aprovado, está de acordo. Vai para o cartório, registrar o memorial descritivo. O que é isso? É um texto que descreve todas as partes do prédio, ao invés de ter o desenho, tem em texto. Vai dizer quantas unidades, qual o tamanho de cada uma, como fração é que funciona, ideal. Fração ideal, etc. E também vai dizer que tem uma convenção registrada. Aí, a partir disso, a construtora pode vender o empreendimento. Quando a Gabriela falou, você vai lá comprar, você assina o contrato de compra, lá no contrato tem que fazer menção da convenção. Nesse momento, você pega essa convenção para ler. Não é depois, não é o síndico que te impõe. Por que isso, Tiago? Porque é 2 terços, não é assim? Mas as unidades todas são de quem? A princípio da construtora. Não é da construtora? Por quem que ela vai fazer a assembleia? Com quem? Ninguém, só tem ela. Mas igual no caso que você citou, ela sempre é imposta. Se a maioria é da construtora, não muda nunca. Não vai mudar nunca. Exatamente. Mas geralmente quando a edificação foi entregue nesse momento que o André está mencionando, geralmente a construtora ela já fez a comercialização das unidades. Exatamente. Aí é o momento em que é o momento que começa a mudar. Mas eu quero falar para o André, só para deixar ele um pouco mais tranquilo. André, a convenção, a não ser que existam esses casos esdrúxulos, né, que a gente está conversando aqui, as convenções, elas geralmente são um apanhado bem amplo das normas. E realmente aquelas normas que você precisa para o seu dia a dia, exatamente, elas são realmente impostas no regimento interno, que são normas para salão de festas, que são normas para boa convivência dentro do condomínio, animais, e todas essas normas é regimento interno. Então, realmente, o regimento interno é algo que vocês têm que se preocupar bastante, fazer um muito bem feito. Possibilidade não, realmente necessita da ajuda de um jurídico para que depois vocês consigam não só estabelecer as normas, mas também cobrar elas de forma efetiva. Exatamente. Porque se vocês estabelecerem normas e não for feita de normas de forma correta, depois você também não consegue cobrá-las. Exatamente. Outra coisa, o Cláudio vai falar aqui, mas a outra coisa é o seguinte, vai receber o prédio novo, você viu aí que desde a convenção você já tem direitos, já tem obrigações. Você faz parte do processo. Faça parte do processo. Vai receber o prédio, pega primeiro os documentos, depois a vistoria da obra e aí depois você toma posse. Esse é o momento em que você que está comprando uma unidade nova tem todo o poder de rejeitar o que a construtora está te oferecendo ou não. Depois que você aceita, aí, meu amigo, é outra conversa. Tem itens que tem 3 meses de garantia. Tem itens que são 6 meses. Itens visíveis que você não tem experiência para olhar, 6 meses, tem coisa que é 1 ano, e às vezes você compra um apartamento, daqui 1 ano você já está pagando taxa extra de manutenção sem saber por quê. E se você é condômino, comprei um apartamento, não sei onde está a convenção, não me deu uma cópia, nem nada. Você pode ter acesso a essa cópia da sua convenção. Você vai saber onde que foi registrado o seu imóvel, onde seu imóvel foi registrado, também foi registrado sua convenção. Então você pode ir até o cartório de registro de imóveis e pedir uma cópia original da sua convenção, e você vê. E você também pode até verificar se a convenção que foi dada pela construtora ou pelo síndico é a mesma que foi registrada. Né? Infelizmente já teve surpresas, que às vezes as pessoas alteram, não é a mesma. Alguém alterou alguma coisa e distribuiu para todo mundo para se beneficiar, né? Acontece. Mas infelizmente você não saber o teor do que está na convenção não te desobriga de aceitar o que está lá. Então, assim, de fato, ela realmente tem que ser lida para que depois você não sofra as punições pela sua omissão. Eu sei, doutor, que está tendo um projeto de lei, né, para alterar esse procedimento, né, porque, por exemplo, eu já peguei convenção de eu estar sendo síndico, falar de área de lazer, não existe área de lazer no condomínio, que eu copio e colo, né, não se adequa aquele condomínio. Acabou que foi um erro ali, mas né, tá registrado. Eu sei que tem um projeto para mudar isso, né? Para os advogados participar dessa criação das convenções, para não ficar esse copia e cola, né? Sim, existe um projeto de lei que é obrigatório, né, a assinatura, um visto do advogado com relação às convenções, né, e regimentos internos de condomínios, né, e associação de moradores já é obrigatório, né? Mas existe um projeto de lei. E existe também um projeto de lei também para tirar nessa pergunta qual o quórum para se alterar o regimento interno, né? Porque é algo omisso, né, no Código Civil com relação a qual o quórum para alterar o regimento interno, mas às vezes o regimento interno ele é parte integrante da convenção. Então,
Por analogia, se utiliza os 2/3 por ser parte integrante, mas vai ter um projeto de lei para considerar que é a maioria simples dos condôminos para poder se alterar o regimento interno e não ter mais essa confusão. Por quê? Para ter maior flexibilidade, porque você que comprou aquele imóvel naquele condomínio vai saber o que é melhor, o que vai regimentar, né, suas áreas comuns da melhor forma. É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios. Por quê? Condomínio é papo popular aqui na rede SPTV, no YouTube. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Mano, vamos falar dos nossos apoiadores? Senão, sem eles, não existe programa. Vamos lá falar que nos apoia aí. Olha só, Combate Extintor, amiga Juliana. Faz um trabalho maravilhoso. Segue @Combate Extintores. Qual o próximo, Ali? Próximo, meu amigo Daniel, DSC Condominial, a maior garantidora do Brasil, mais de 1.000 condomínios atendidos pela DSC Condominial. Isso aqui é muito bacana, pessoal, porque acaba com a inadimplência, né? Então o condomínio fica mais tranquilo, é mais gestão de fluxo de caixa, sem surpresa no começo do mês, né? Caraca, não tenho dinheiro para pagar. Aqui você vai ter dinheiro para pagar e é uma empresa muito bacana, muito séria mesmo, a DSC Condominial. E outra coisa importante, dentro dos contratos também, gente, eu vou dar uma dica para vocês sobre a questão de garantidora. Tem algumas garantidoras que botam a cláusula seguinte: para você sair, tem que pagar tudo que já foi antecipado. E aí você não consegue fazer isso. No caso da DSC, não. Ela não tem esse tipo de cláusula que é abusiva, né? Então, assim, preste atenção quando for contratar o garantidor pro seu condomínio. Já vi muito BO aí. Então, essa aqui eu super indico. Garantidor é coisa séria. Tem que ser coisa séria. Próximo olha o contrato direitinho, hein? Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Amigo Marcelo lá, todo o pessoal que atende condomínios lá, o Cicobi DF1000. Próximo, vamos lá. Ó, amiga Débora da Sombrear Cobertura Inteligente. Isso aqui é bacana, né, Gabriela? Valorização pro patrimônio. Gente, menos de 1% do valor do seu apartamento, comodidade, cara, tranquilidade, valorização do patrimônio. Uma das maiores empresas do segmento. E a Sombrear tem o aval da BSB, porque o comportamento deles do condomínio é fenomenal. Eles se preocupam com o cálculo de carga. E eu fui lá na fábrica deles, né? Eles fazem uma pintura eletrostática muito bem feita, tudo separado, setorizado. Compensa aí, você que está interessado em coberturas para o seu condomínio, entra aí no Instagram deles e dá uma olhada lá, que eles mostram todo o processo de fabricação lá na tela. É isso aí, o próximo, vamos lá? Deixa ele falar, Mário, atualiza aí, Mário. Nós estamos 2.580 seguidores. Só subir! Olha que maravilha! Então é isso aí, tem que agradecer você que está com a gente aí sempre, está aqui no programa, tá lá com a gente no Instagram, tem dica nova todo dia. Nós estamos voltando agora com as nossas lives de quarta-feira, das 20 às 21 horas, e depois a gente continua com as aulas da nossa metodologia das 21 às 22 horas. Então, toda quarta vai ter aula, você pode participar por aula, você pode participar com a metodologia, você pode participar com o livro de fiscalização de obra e você pode participar com o método síndico gestor de patrimônio, que está lá para a sua disposição. Fica à vontade, a BSB está aí para servir, entregar e compartilhar com você. É muito bom estar aqui. Então, isso aí. Segue lá com o pessoal, muito bacana. E tem um programa também na Atividade, né? Sábado. Atividade condominial, aqui na Rádio Atividade Brasília, 107,1. E a gente está lá fazendo acontecer para a vida do síndico. Muito prêmio. Quem está comentando lá no Instagram, quem está mandando mensagem, está recebendo Pix de 50, de 150, de 100 reais. Os patrocinadores estão lá. Os patrocinadores estão lá. Está convidado o Dr. Cláudio aqui, está convidada a Gabriela. Todo sábado, das 8 às 9h30. Tá vendo? Isso é bom! Você foi o primeiro a ser convidado. Ele é radialista, ele é todo charmosão. E ele sabe que foi convidado. Ele foi o primeiro a ser convidado de todo mundo. Mas ele não falou, tô indo. Ele falou, vou ver aqui e te falo. Né? E a agenda? A agenda lotadíssima dele. Gente, ele é síndico. Não, ele é síndico em 8 condomínios, né? Não, nós estamos aqui com uma onça. Estou entregando os condomínios. Estou só vendo que é contribuição para mim. Isso também é uma coisa importante para falar. Sim, toma cuidado. Vai pegando tudo não. Verifica, vê. Senão você vai pirar, vai por mim. Você tá destituindo os condomínios. Eu tô destituindo. Vocês, eu não quero participar, eu não quero participar. Pra ter então, inteligência emocional. E uma coisa que eu tô aprendendo também, gente. Então, esse ano foi um ano muito, muito bacana, muito rico pra mim, sabe? E vou falar uma coisa pra vocês. O que eu aprendi? Cara, você pode estar no caos, mas o caos não pode entrar dentro de você. Amém. Que é sobre inteligência emocional. Eu tô finalizando uma obra, tem muita cobrança, muita coisa, e acabou que em alguns momentos eu me perdi, porque eu deixei esse caos entrar. Então, ó, amigão síndico, cuida da saúde mental. O caos tem que ficar lá fora, não dentro de você. Pega o código. Não precisa nem para São Paulo. Pega o código.
próxima aí. Não tem código, vamos deixar a facilite eu falar aí. recomendo, viu? Minha amiga Gabriela. Então, nossa empresa hoje, nós temos um atendimento personalizado. Então, se hoje eu posso falar diferencial da nossa empresa, nós temos um atendimento personalizado e somos profissionais. Somos profissionais ao ponto de, senhor síndico, se você não estiver de acordo com as normas e regras, nós destituímos você também. Olha aí. Tá abandonando o síndico. Profissionalismo. Nós abandonamos, Mas tem um síndico, dá um você trabalho. também. Você vai lá, orienta, ele não quer saber, ele faz do jeito que ele quer. Eu já tive que me retirar. De verdade, mas sem maldade. Tem que saber também. Você sabe por quê? Porque é o seguinte. Sabe que vai dar melhor, né? A gente, por exemplo, a gente tem um grupo. Você entra lá no Instagram, tem uma postagem lá, você procura, fala, assisti aqui o podcast, eu quero participar do grupo. Esse grupo é gratuito. O Dr. Cláudio está lá, né? No grupo? Não. Vai me incluir, né? Vamos incluir. Tá bom. Vamos incluir. São profissionais, que eu falo muito sério sobre esse grupo, que é um dos grupos que a gente tem que mais cresce a nível de país, né? Então une Brasil de ponta a ponta. O Thiago está no grupo. Então as pessoas colocam lá, estou com um problema assim na convenção. Vem o advogado lá sem vender e orienta tecnicamente como fizer. Se tiver afinidade, o síndico pode chamar ele para consultoria. Privado, mas os profissionais que estão no grupo, eles não atravessam chamando o síndico no particular. Não tem propaganda política, não tem propaganda ideológica, não tem. Lá é para o síndico ter o conforto de fazer perguntas técnicas para a Gabriela, para a contabilidade, para um síndico mais experiente, para um advogado, para um engenheiro. Tem engenheiros meus lá, concorrentes lá, que está lá com esse compromisso. Então, o compromisso para estar lá é que você seja um síndico interessado no seu desenvolvimento pessoal, seja um síndico interessado no seu condomínio e profissionais que estejam interessados em colaborar, orientar corretamente. Então, fica o convite para você. E acho que é muito bacana a gente estar falando sobre isso, né? Porque é sempre sobre aprender, sobre desenvolver. A gente nunca sabe tudo, cara. Sempre tem uma situação nova. Eu acho que é muito bacana buscar o profissional, conversar, ouvir. A gente sim tem essa mania, né, de querer resolver tudo nos peitos. Cuidado, chama o responsável, conversa, troca ideia. E principalmente, vai por mim, coloca tudo em ata. Para depois falar, não tô sabendo, que não sei o quê. Eu mesmo tô passando situação no condomínio que foi aprovado revitalização do elevador. O cara quer que troque as placas. Eu falei, o que tá no orçamento? Revestimento. Então, né, eu fiz exatamente o que estava ali. Então, para você ter esse resguardo, é o parecer técnico profissional daquela área e documentar tudo. E sim, lembre-se, o que eu posso aprender? Como é que a gente pode ser contribuição? E a Gabriela, pessoal, uma coisa importante falar que a Gabriela só trabalhou com o condomínio a vida toda. Ela não conhece outra vida, né, Gabriela? Eu conheço uma pessoa que tem mais conhecimento que ela, porque ela viveu simplesmente isso. Ela ficou tão especializada que ela nasceu condomínio e vai morrer condomínio. Não tem jeito, Gabriela, mais 50 anos de profissão, condomínio. Anos. Então, vamos agora pro nosso plantão Tira Dúvida, já fizemos nosso mexão aí. Segue a gente no @Inteligência Condominial. O youtuber também que tá na TV, Rede SPTV. Quiser ver mais capítulos, mais playlists também, segue a gente lá no YouTube Inteligência Condominial. Estou fazendo várias playlists lá. Uma é bem bacana, que é nosso de síndico para síndico. Já foi 86 papos com o síndico Brasil todo e trocando ideia, aprendendo um com os outros. Esse aqui o George vai gostar. Que eu já vi que ele é bombadinho, malhadinho. Ele vai gostar disso aqui, ó. Meu amigo Guilherme! O gigante! Vamos lá, meu amigo Guilherme! Ó, ele fala assim: o título é Obrigação de Pagamento para Serviços de Personal Trainer. Olha aí! Vamos lá! Manda lá pro meu condomínio que sai mais barato. Vamos lá, ó. No condomínio que moro, foi votado em assembleia a contratação de um personal trainer que fará os acompanhamentos dos interessados em atividades físicas. Minha dúvida é sobre moradores que não têm interesses sedentários. E não usarão nunca esse... Ó, eu vou botar aqui, ó, olha só. Que não tem interesse e nunca usarão esse serviço. Nunca, jamais, sob qualquer circunstância. Serem obrigados a pagar uma taxa para a manutenção desse serviço. Outro ponto que chama a atenção é que a academia do nosso condomínio não tem infraestrutura adequada para a prática de exercício. Pode, doutor Cláudio Viana, contratar o personal trainer? Eu posso só falar. Você quer ir pro condomínio? Vai lá. Eu vou falar Você que se eu não fosse vai. essa pessoa fitness, eu ia falar que eu ia subir e descer de escada e eu não ia pagar o elevador. Eita, polêmica também, né? Tiago, essa questão assim, se cumpriu os requisitos, passou por uma assembleia, foi aprovado na previsão orçamentária, a contratação daquele serviço, a maioria decidiu, não tem muito pra onde correr. Você usufrui, pô. É a democracia. Levanta a cadeira do bumbum, vai malhar o corpo, é bom, saúde, pô. Às vezes já tem, né?
Às vezes a democracia é cruel, dependendo do lado que você está. Às vezes a gente nunca sai como vencedor. Da mesma forma, o raciocínio que a gente pode ter. Não tenho criança, será que eu vou ter que pagar a instalação do playground, de uma recreação infantil, de um cuidador, de alguma coisa dessa situação? Então só muda o lado, né? Assim, eu não uso a piscina, eu nem sei nadar, será que eu tenho que pagar a manutenção da piscina? Moro no primeiro andar, não vou pagar o elevador. Então existem inúmeras hipóteses que as pessoas podem ser utilizar daquilo para se evitar do rateio, né? Mas infelizmente condomínio é rateio entre todos, independente de se utilizar ou não. E outra coisa, né, doutor? É bom a gente ressaltar aqui que é uma prática normal hoje em grandes condomínios ter nessas empresas para ver se faz atividade recreativa com as crianças. Sim. Da academia também, algo normal hoje, né? Sim, sim. A gente tem diversos condomínios que tem personal trainer. E, assim, morar em condomínio é muito bom, graças a Deus, isso. Então, você tem diversas outras pessoas te ajudando a ratear o custo de ter uma piscina, mas você também tem que ajudar as pessoas a ratear tudo aquilo que o condomínio compete. Se ele for estabelecido em assembleia de forma correta, com quórum correto, com o chamamento correto da assembleia, então, infelizmente, não há o que se possa argumentar. Na verdade, a única coisa que você pode argumentar aí é: estou precisando ir para a academia, vou aproveitar que eu tenho academia, já que eu estou pagando ela também. Aproveita a chance, meu amigo. O pessoal tá quase te forçando a ir para a academia e você não vai nunca. Olha, faz bem para a saúde, mas você tem razão. Não pode obrigar você a bancar uma despesa de algo específico nesse sentido. Não, mas não é obrigado, não. Foi aprovado em assembleia. Foi aprovado em assembleia, então. Foi aprovado em assembleia. Foi aprovado na assembleia. O custo do personal, né? Mas deixa eu te falar um negócio. É a mesma coisa de falar que você não quer o custo do engenheiro. Porque é o seguinte, pode chegar lá, tem academia, mas não tem alguém registrado. Então, às vezes, essa história não está muito bem contada. O condomínio foi notificado pelo CREF, né? CREF, é isso que eu ia falar. E aí chegou à disposição de que, para manter a academia, vai precisar ter esse profissional registrado. E aí, na interpretação aí... Não, mas é uma empresa que presta serviço. Então, mas aí, ele tá na interpretação, ele está entendendo que é o personal. O pessoal vai estar incluso ali dentro, talvez como responsável pela academia. Da forma que ele colocou, é o personal trainer. Aí o nome já fala, é personal trainer. Personal é personal, empresa, né? Aí é uma empresa. empresa. E aí, vamos dar outro detalhe. Só para você ter ideia, meu amigo, a gente teve agora uma fiscalização do CREA, e o CREA pediu quem é o responsável pelo funcionamento da academia. Sim. E pode isso? Pode, Lógico que pode. Imagina aquele monte de ferro com carga pontual, que tem que estar distribuído em cima da laje do condomínio. E a forma de segurança, a manutenção dos equipamentos é uma manutenção que tem que ser feita por quem entende. Porque você está com peso acima da cabeça, está fazendo um agachamento, uma máquina que está... Isso tudo precisa de uma regulamentação. E eu vejo muita gente reclamar que as coisas não estão bem porque vai aumentar o gasto. Olha, você tem um condomínio que tem um recurso a mais. Esse recurso a mais precisa de manutenção, precisa funcionar da forma correta. Para que você esteja minimamente protegido. Vai que um dia você resolve sair do ostracismo aí e dar um treino, chega lá, dá problema, e aí, como é que você fica? E outra coisa importante, eu falo porque ano passado eu passei por isso, que a gente criou uma área de playground, né, para as crianças. E muita gente questionou: eu não tenho criança, que não sei, quem vai brincar? O meu filho tem 13 anos. Falei, cara, infelizmente não dá para atender todo mundo. Mas veja isso como um investimento. Sim, valoriza o patrimônio, valoriza o prédio. Não fica apartamento vazio. Os apartamentos valorizaram. O aluguel é melhor. Exatamente, porque as pessoas veem um benefício. Gente, é isso que a gente está falando. Tudo bem, não é porque eu não uso que não tem valor. Você imagina, você vai lá vender seu apartamento e o cara gosta de malhar. Pô, que legal, vou comprar aqui porque tem um muito mais pessoas hoje preferem. Não é verdade? Muito mais pessoas hoje, conscientemente da necessidade de saúde, preferem um condomínio que tenha uma academia completo, do que não tem, até quem não treina, porque o cara fala, um dia eu estou estressado, em vez de eu brigar com a mulher, eu vou pedalar ali, deixa eu ficar ali na academia. É um refúgio, é um espaço necessário. Mora lá, né, por isso, né? E tem outra coisa, Thiagão, vamos falar a verdade, Eu desafio você que está aí do outro lado a ter saúde mental sem ter exercício físico. Não tem. Não existe. A endorfina tá Quanto mais chega a inteligência artificial, quanto mais pesquisa fica, as pessoas comprovam que a saúde mental
tem grande conexão com a saúde fisiológica. E eu acrescento a seguinte situação, né? A partir do momento que você tem um profissional habilitado no CREF, né, Conselho Regional de Educação Física, na sua academia, você está reduzindo os riscos do seu condomínio de uma responsabilidade civil. Por quê? Você vai ter um profissional formado lá para orientar a forma adequada de se utilizar os aparelhos. E se a maioria Quantas vezes já aconteceu um acidente na academia porque a pessoa, pela má utilização, né, a má postura, e a pessoa acaba processando o condomínio, falando assim, o condomínio ofereceu determinados aparelhos, mas não tinha as orientações adequadas. Eu acabei me machucando, principalmente quando tem menores de idade utilizando aqueles aparelhos, né? É um CNPJ, meu amigo, o gestor tá lá, tem que fazer o papel dele. E aqui, graças a Deus que ele botou um profissional na academia lá com CREF direitinho. É um luxo, viu? Eu queria. Bonitinho. Eu ia falar isso agora, gente. Que maravilha. Senhor, meu síndico do meu prédio, coloca lá um personal, por favor. Vai fazer baratinho agora, com vocês. Vai ratear pra todo mundo. Um mês atrás, eu ia ficar do lado do morador, mas já como eu tô na fase da... Você é uma pessoa fitness? Agora ele é bodybuilder. Agora eu pagaria. Agora ele é bodybuilder. Bora o quê? Bodybuilder. O que é isso? É o cara que treina pra competir. Vem, meu condômino, vem, condômino! Aí tá treinando pra porrada, hein? Chama o síndico, Mês que vem, vamos lá, inteligência condominial, a evolução dos condomínios. Olha Porque aí. aqui condomínio é papo popular. Popular. Não, levanta da cadeira, eu pago e vai usufruir, cara. Vamos lá! Aproveita a onda. Olha só o nome do cara, Astrid. Próxima Olha pergunta aí. é do meu nosso amigo Astrid. Tá certo. E esse aqui é muito legal, porque tem muita gente que, cuidado com grupinhos. Aqueles grupinhos do... Tem síndico respondendo aí por gestão do WhatsApp, você viu, Não, né? e tem também morador. Vamos lá, aqui, processo por conta de má gestão do E eu grupo vou do contar WhatsApp. pra vocês que eu gostei pra caramba, que eu ganhei um processo. Eu tô doido pra ver o morador, não consigo, né? Porque é o seguinte, no grupo... Não, pra você ver, eu vou falar que a primeiro negócio, eu vou contar a minha história, vocês vão falar que vocês pensam. Vamos lá, ó. Exposição de morador. Ixi, aí é problema. Aí fala, ó, fiz uma reclamação de perturbação de sossego do meu vizinho no WhatsApp corporativo da síndica. E no Zap corporativo da administração. A síndica notificou a pessoa e contou que fui eu que reclamei. A vizinha veio tirar satisfações sobre a dúvida, né? A síndica pode expor esse tipo de informação. Gente, cuidado, porque eu coloquei uma foto no grupo lá, poucos condomínios têm esse grupo, né? Botei uma foto dos objetos e perguntei de quem era. Só isso. Aí a pessoa fez o quê? Falou que era dela. Ou seja, ela que expôs no grupo. E a pessoa faz o quê? Foi buscar direito, danos morais, falando que eu tinha exposto ela ao grupo. E obrigado a excelentíssima, grandiosa juíza, né? Juíza, olha aí. Falou, você mesmo se expôs ao grupo. Olha aí, A prova que o cidadão utilizou, eu também usei. Porque o bem sempre vence. Vamos lá, doutor. E aí, vamos lá, como lidar com isso? Outra coisa importante, amigo síndico. Quando a pessoa faz a denúncia, não fala, porque vai dar BO. Fala, doutor Cláudio. Como lidar com um grupo de WhatsApp, né? Não tem. Não teve grupo aqui, não. Não tendo. Aqui Não tendo. Ele fez uma denúncia para a síndica e a síndica falou pro denunciante que foi ele que denunciou. Eita, quebrou o sigilo da denúncia. Mas era denúncia anônima? Ah, entendi. Eu vi essa reclamação, né? E aí? A questão do... Assim, a Constituição Federal fala que é livre a liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. Se você faz uma denúncia de determinada situação, você está servindo como testemunha daquele fato, né? Então você tem que sim falar assim, você da unidade tal reclamou da unidade X. Então vai ter que, inevitavelmente, vai ter que expor. Né? Porque o síndico, a partir do momento que ele faz uma notificação, não expõe os fatos de forma adequada, fica como se o síndico achou que aquilo aconteceu, vai ser uma notificação meio inócua, não vai atingir e possivelmente pode ser anulado. Inócua. Vazia. Descreva isso. Sem conteúdo. Aplicação sem na frase. conteúdo. Sem Vazia. Gostei desse termo. Exemplo didático. Vou usar isso mais no dia a dia. Sem conteúdo. Você está sendo inócuo. Uma opinião sem conteúdo. Olha, o cara... Eu acho que o síndico não precisava ter feito isso, mas também não tem nada que impede. Essa questão de você fazer denúncia e querer ficar na surdina, você pode estar só prejudicando alguém. Eu tenho um caso desse no condomínio que o morador comprou um apartamento da empresa Apex aqui em Brasília e ela vendeu com a área de lazer em si.
Tem até a foto da churrasqueirinha lá com as caminhas de tomar sol. Só que a escada não segue o padrão de acessibilidade, mas o prédio tem habites. O condomínio votou em assembleia para criar um salão de festas. No que sentido? Já tinha ali a previsão da churrasqueira para todo mundo. Só fechar. Só que como é que você faz um churrasco numa área totalmente aberta e alta? Com vento, com pombo, bom, legal, com poeira, né? Vai comer carne com terra. Então, o que o condomínio falou? Vamos fazer um fechamento de vidro e botar um telhadinho? Aí ele fez aquela vidraça, bacana, ficou bom. E colocou um telhado metálico, fez o SPDA, aprovou no bombeiro, bonitinho, mas o inconformado do morador do último andar não aceitou. Voltou em assembleia. 90 unidades, votaram 79 aprovando a obra. 10 não estavam no condomínio e ele votou contra. E ele é o apartamento de baixo. Inconformadamente, ele usou todos os artifícios que podia, de acessibilidade, de um monte de situações, para retirar esse benefício da comunidade. E aí a gente olha aquela questão do coletivo, né? Vai ficar o benefício para quem? Só para ele tomar sol naquela área. Emocional. Porque o prédio dele vale mais, o condomínio tem salão de festa, agora o condomínio tem academia, a síndica trabalhou muito para isso. O DF Legal não aprovou essa alteração de fechamento, porque foi na lei de 2018 ainda, isso é de 2017, e vem correndo na justiça até hoje. Pediu-se auxílio ao Ministério Público e ele fez uma denúncia contra mim, dizendo que eu disse que tem acessibilidade sem ter. Mas tem a prova tem a carta de habites, tem a carta de habites do imóvel, agora não tem a acessibilidade que ele quer. Se presume que existe, né? Acessibilidade. Modificou-se o intuito, todo mundo coletivamente votou para aquela obra. Ele não quer aquela obra. Ele é o único que o condomínio não quer aquela obra. Contrapartida, o condomínio recebeu multas e já teve mais de 30 mil de despesa só para poder manter esse salão aí. Então, gente, isso aqui é importantíssimo, porque principalmente a gente que é gestor, que também no condomínio, tem essa pressão. Tem que multar, que não sei o quê. Eu já passei por isso e é uma pressão grande. O que eu falo quando é comigo? Você assina comigo? Porque você viu o fato? Sim. Eu falo de jeito. Essa semana o cara mandou uma mensagem no grupo. Quero reclamar, mas não quero aparecer. Assim. Não, eu que tô falando que tá errado, mas se perguntar pra mim, eu digo que não tem que provar. De caráter, inclusive, como vocês lá no Instagram do doutor, lá tem um reels bem bacana que falam sobre isso. Temos que provar, tem que falar o que é, porque isso pode virar contra o condomínio e contra o síndico. Toma cuidado, mas fazendo coisa que o morador vai pedindo para fazer, não, que é B.O. Vai pedir o que ele quiser. Você tem que ter o discernimento de autoridade, de gestor e tomar o filtro, né, de administrador, a consciência sobre seus conhecimentos e tomar a atitude correta. Não fica botando panos quentes, nem jogando sujeira para debaixo do tapete e também não fica marcando ninguém, né? Você não tá lá para marcar ninguém, para dizer, o santo não bateu com esse aqui, eu tenho afinidade com esse, não tem. Você tá lá para ser gestor. E lembrando que você está como síndico, né? Você não é síndico, você está como síndico. Depois detalhe, você vai voltar, depois um futuro próximo ou distante, você vai voltar para a cadeira de condômino. Você não é síndico. Escuta aí, meu amigo, vou falar para você. Você não é síndico. Você está síndico. A sua obrigação é transferir a gestão com total transparência do que você faz. Então, estando lá, tenha orgulho de agir com imparcialidade. É o mínimo que se espera de você. Gente, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de entender que uma coisa que eu percebo muito, as pessoas querem que você não esteja mais na gestão. Só que elas não sabem falar isso. Aí fica buscando motivos. E outra coisa, gente, é bem simples. Ao chegar, gente, eu decidi mudar isso. E é normal, não quer dizer também que o seu trabalho foi mal realizado, que você contribuiu até onde deu para contribuir. Muda as pessoas, muda a necessidade. O texto não é contexto, né? Cada ambiente, então, assim, cada ano. Tem que ter essa maturidade de entender, de falar, de conversar. A vida é cíclica, né? E o síndico precisa entender também, Thiago. As minhas necessidades desse momento não são exatamente, as mesmas de amanhã. O síndico precisa entender também exatamente isso. A sociedade evolui. Se ele não evolui junto dentro das suas obrigações, o direito não vai aliviar para ele. Mudou o contexto social, mudou a legislação, aplica na hora. A lei tem lá um prazo, passa a valer 60 dias. A partir dali, meu amigo, é multa, é tiro, porrada e bomba. Então, ou você se prepara para a função ou abre mão do cargo. Não tem opção de meia responsabilidade. E, Thiago, eu queria mandar um abraço lá para a cidade de Araporã, Minas Gerais. Olha aí. Tem ouvintes de lá, né, que são nossos ouvintes e acabam se tornando clientes, né? Eles pediram para fazer uma pergunta para vocês aqui no programa. Então vamos lá. Quem é que determina no condomínio quem é visitante e quem é prestador de serviço? O proprietário do imóvel ou o síndico? Né? Porque aconteceu a seguinte situação. Isso aí. Porque aconteceu a seguinte situação, né? Ele tinha uma pessoa que era funcionário, né, que diariamente ia na residência dele, e essa pessoa não virou mais funcionário, mas continuou a frequentar
o condomínio. residência. Só que o síndico insiste que a pessoa vai ter que entrar só pela entrada não de visitante, mas de prestador de serviço. E toda vez que ela vai no condomínio, o carro dele tem que passar pela revista, né? E ele não é mais prestador de serviço. Aí o síndico fala assim, não, eu que sei quem é prestador de serviço e quem é seu visitante do seu imóvel. O que vocês acham? Que ele tem uma bola de cristal e ele é mãe de nada. Boa. Tá faltando Excelente. bom senso, amigo. Tá faltando bom senso. Olha, que acabei de falar. Você está num cargo de gestão por um período de tempo, é sua obrigação agir com imparcialidade e principalmente com cordialidade. Nem que adianta ser super rígido, né? Super grosseiro, só porque você está no cargo do poder. Então você vai determinar ali as coisas, mas se trata muito mais de quem é você. De quem é você de verdade na sua vida, que é aquela qualidade que você tem que você leva para a sua gestão. Né? Então, observar com carinho essa situação, por que houve essa mudança, conversar com as pessoas, não é alguém está te forçando, né? Assim, vamos dizer assim, o que eu quero dizer é que é inerente ao cargo. Para ser um bom síndico, tem que ter contato com pessoas. Contato com pessoas, Resumindo, capacidade de gerenciamento de pessoas. A resposta que eu dei para essa pessoa, né? Tá indo fazer serviço. A questão é o direito de propriedade. Eu, como Chama o que eu quiser pra do meu entrar. imóvel, lógico. eu que determino. Eu posso virar amigo do meu pedreiro, ou seja lá o que for com o exercício dele. Eu quero fazer um churrasco na minha casa e ele vai ser Aí meu não pode visitante. chamar o pedreiro que eu sinto Assim não como quer. eu sou responsável pelos atos de qualquer pessoa que Exato. se adentra na Tanto minha vizinho, unidade ao condomínio. tanto o prestador como o exatamente, visitante. tanto o prestador quanto o visitante. Não é Então, o se o síndico. meu prestador vir a não se comportar de forma correta, eu vou falar por ele. Sou eu que vou Lógico. responder por ele. Então, assim, senhor síndico, quem determina é o proprietário. Exato, não, direito de propriedade. não há o direito de propriedade. Eu determino se a pessoa é minha amiga ou é meu prestador de serviço. Exatamente. Então é o seguinte, agora, ó, se baixa a fizer de bola, conta, baixa a se bola. fizer de conta, meu amigo, que é amigo e vai lá para fazer um serviço, aí o síndico tem todo o direito de se pronunciar e reclamar e etc. Exato. Mas do contrário, Jorge. não é o síndico E que fazer determina cumprir quem as é quem normas. que divide Gente, seu olha só, apartamento. Jorge, isso tem nada, assim, tudo que você está falando, tudo ok, todo mundo está falando. É simplesmente a entrada. Porque o procedimento para o prestador de serviço é um, Passa o por visitante é revista. outro. Exato. Mas o negócio falou, lembre-se, a responsabilidade ainda vai ser de quem? Do condômino. Exato. Tanto se for pelo serviço, for o visitante. Mas aí tem um detalhe que eu estava falando, é o seguinte, é que às vezes tem morador que o cara está indo lá para fazer um serviço e ele quer que é uma mais simples ou coisa parecida e ele quer tratar o cara como um amigo, até porque tem uma relação. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se a pessoa está indo fazer serviço, é serviço. Está sendo amigo, é amigo, não importa quem seja. Direito de visita, né? Só para esclarecer, liberdade de entrada e saída. né, essas pessoas elas notificaram o condomínio formalmente, dizendo que a pessoa tal do CPF tal não é prestador de serviço, mas sim meu visitante. Pronto, Mas logo acabou mesmo ali. assim, após essa notificação, o condomínio respondeu e falou assim: não, nós entendemos que ainda continua com o prestador de serviço. Para de ser pirracento, ô Minas Gerais, não dá Pirracento? ideia para isso não. Segue o Esse é barco. processo Condomínio mesmo. Dá maravilhoso, processo isso de aí. casas, Tá Papo errado, muito tá bacana. Estamos na reta Presta- final. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Ô, Cid, pelo amor de Deus, Me respira, ajuda, senão você tanta pira, coisa que você cara. tem para fazer. Meu Eu Deus. duvido que a manutenção desse condomínio está 100% em dia. Pois é. Eu duvido. Ajuda Porque, a te ajudar. Você sabe por quê? Quem tem tempo para caçar picuinha é porque tá com a mesa cheia. É verdade, tipo isso Que mesmo. eu duvido que tem um síndico lá Gente. com a mesa certinha, tudo em dias, que ele tem tempo para caçar essas besteiras aí. Gente, não tem, não. Cara. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Convido você lá no YouTube. Se você perdeu o nosso programa aqui na Rede TV, vai lá no YouTube, tem uma playlist bacana de síndico para síndico, Doutor Responde, Seguro Condominial. Vários programas também que já aconteceram para trás. Tem muito assunto para ajudar você, amigão síndico, a ter noite mais tranquila de sono. Mas, por favor, faz a sua parte. Minha amiga Gabriela, fica à vontade. Suas considerações finais, minha jovem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por isso que ela tá 20 e poucos anos em condomínio. É isso Bom aí, dia, aprende boa rápido. tarde, boa noite. Foi um grande prazer estar Peraí. com vocês. 20 anos em condomínio? Tem Por mais isso que eu tempo, tenho porque 15 anos. Ela começou com 12 Não bateu, anos. né? Fica à vontade, brincadeira. 12 anos. Por isso que eu tenho 15 Menor anos, aprendiz. gente. É, Vai lá, foi então. sobre isso. Ah, começou com o menor Estou aprendiz. acreditando. Não, Vai eu lá. comecei como criança aprendiz. Para. Criança Vai ser denunciado, hein? O Leonardo Olha foi só. denunciado aí, serviço escravo. Vai lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Obrigada por me receber, Thiago. É sempre muito enriquecedor. O meu vocabulário sai daqui, olha, borbulhando. Tu aprendeu uma palavra nova. Como é que é? A palavra do vazio? Inócuo. 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 Depois de Você vai xingar a discutível, pessoa. eu vou falar, tá inócuo sua conversa. Desculpa, Gente, segue lá.
@facilite. Facilite.condominial. Isso. Vai ser uma grande honra ter vocês lá conosco. Ô, meu amigo doutor Cláudio Viana, esse é um lorde dos condomínios. Fica à vontade, meu jovem, suas Tiago, considerações eu vou pedir licença aqui, porque a gente está em momento de eleições da OAB, eu vou fazer um momento político, né? Pode não, aqui é um parcial. Tô apoiando a chapa da doutora Vanessa Rodrigues, candidata à presidência de Taguatinga, da OAB de Taguatinga, e doutor Paulo Marício, número 11, tá certo? Fica aí pelo corte. Como é que é o número? Como é que... Paulo Marício, Aí, número 1, essas Vanessa Rodrigues, crises, Paulo Massal. E no mais, Thiago, agradecimento enorme por estar participando do programa, porque aqui a gente mais recebe do que entrega, né? A gente mais recebe conhecimento do que entrega, é sempre um aprendizado novo aqui. Show de bola, e ele, homem? Disruptivo. Jorge Vamos falar de engenharia condominial, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí. Acabamos de chegar de São Paulo com uma placa de premiação que eu vou trazer aqui todo orgulhoso do meu troféu no próximo programa e contar para vocês como isso funciona. Mas criamos uma plataforma maravilhosa de treinamentos para o síndico, aquilo que coloca você na autoridade do seu condomínio. E o que te traz a autoridade? É conhecimento, é prática, é experiência, é capacidade de administrar pessoas e patrimônio. Isso você aprende com a gente na BSB Engenharia. Lá no nosso Instagram, @Condominial Engenharia, você tem toda uma linha para você seguir, gratuita, e tem toda uma linha, né, para você seguir também paga com acompanhamento. E o livro? O livro tá lá, vai ser entregue agora em novembro para todo mundo que comprou. Então você que comprou o nosso livro de engenharia condominial, é como fiscalizar as obras do seu condomínio, mesmo que você não seja engenheiro. Então, quase tudo que você vê aqui vai estar num livro de cabeceira especial para você, mostrando o passo a passo da fiscalização de obra. Eu ensino nesse livro desde você criar um auto de vistoria até os impactos da questão de salubridade, segurança do trabalho, formatos de contrato, quais os riscos, seguro. Todas as dicas estão nesse livro, você põe na cabeceira lá que ele vai tirar muita dúvida, né? E nós temos aquele pacote de ouro que é da BSB Engenharia, que é o melhor do melhor do melhor, que é o método síndico gestor de patrimônio, que conta com profissionais como o Dr. Cláudio Viana, como a Gabriela, dentro dessa metodologia para você fazer a gestão perfeita do condomínio focada no patrimônio. É ali, é a disrupção. Por isso que eles falam que eu sou um cara disruptivo, né? Eu consegui juntar essa galera toda numa metodologia específica, com a base de engenharia muito grande, onde você tira dúvidas sobre legislação, sobre comportamento social, didática, oratória. Toda essa apresentação que você gosta de ver no palco, que alguém está falando, você vai estar treinado, capacitado para ganhar todas as assembleias que você quiser e administrar múltiplos condomínios, né? Vamos nessa. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Reforço Condomínio, porque aqui condomínio é papo. Até a nossa próxima edição. Valeu, um abraço. Fui!